Olá, meus queridos, Pai seja contigo, Pai seja convosco, você que chegou agora. Agora, nesse momento, a gente vai entrar no tema, né, irmão Nathaniel? A Igreja de Deus na profecia. Muito bem. E, irmão Nathaniel? Amém. Então, já saúdo a você, Pai seja contigo. Vamos estudar um tema muito abençoado, continuando a série Profecias, com o tema A Igreja de Deus na Profecia, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Então, irmão Nathaniel, pode abrir em Apocalipse capítulo 12, versículo 1 a 17. Amém, com certeza. Vamos aqui esquadrinhando as escrituras para a honra e glória do Senhor nosso Deus, para você aprender com muita determinação, graças a Deus. Vou deixar aqui preparado para você acompanhar esse tema abençoado, que é de suma importância para o seu enriquecimento. Está na tela, então vamos lá com os versículos em nome de Jesus. Graças a Deus, vamos lá para Apocalipse, capítulo 12, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém. Então está aqui, vou fazer a leitura, preste muita atenção. Diz: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebre os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo um rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis a Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Amém. Amém, amém, louvado seja Deus. Igreja de Deus na profecia. Muito bem.
A maioria dos nossos irmãos, creio que quase todos que já estudaram a palavra de Deus, sabem muito bem que a Igreja de Deus é a única que se enquadra nas profecias bíblicas, pois guarda os mandamentos de Deus e sustenta a fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Como está escrito em Apocalipse 14, versículo 12, diz: aqui está a paciência dos que guardam os mandamentos de Deus e sustenta a fé em Jesus. É isso mesmo, irmão Nathaniel? Amém. Então, algo muito importante, uma identificação. Ou seja, o povo de Deus tem um sinal. O sinal é a guarda dos mandamentos de Deus, conforme as pessoas ali são identificadas. Ou seja, a identificação do povo de Deus é de que maneira? Guarda os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. Então, muito importante ter esses dois pontos, que é de salvação, a guarda dos mandamentos e a fé em Jesus, porque Jesus ele é o Salvador de toda a humanidade, temos que nele crer. Amém, glória a Deus. Amém, aleluia. Louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, tem alguma pergunta? Amém, graças a Deus, aleluia. Vamos adorando esse Deus poderoso, vamos glorificando. Então vamos aqui para a nossa primeira pergunta. Basta tão somente crer em Jesus para ser salvo? Como podemos identificar um salvo verdadeiramente em Cristo Jesus, pastor Medeiro? Muitas pessoas dizem isso, que é só crer em Jesus, já está salvo e pronto. É isso mesmo, será? Será? Vamos aqui observar. Então vamos ver pela Escritura Sagrada. Não é só basta aceitar Jesus, ou basta só dizer que serve a Jesus. Tem que estar enquadrado nas Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus. Então vamos ver pela Escritura Sagrada. Atos 2:38. Amém. Então vamos lá ver os pontos que identificam a igreja ou a eclésia. Então, de Deus, graças a Deus, vamos aqui. Atos 2:38. Pronto, vou aqui para não perder o fio da meada. Graças a Deus. Então vamos lá, preste muito atenção. Vamos lá para que você entenda, graças a Deus. É Atos capítulo 4, versículo 12. Amém. Então vamos aqui progredir. Amém. Então diz aqui o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dados aos homens pela qual devamos ser salvos. Então, não há outro nome, a qual os homens devem ser salvos. Quando diz os homens, fala também inclui as mulheres. Efésios 1, versículo 7. Amém, graças a Deus. Vamos lá aqui com o próximo versículo, lendo esquadriando as escrituras. Amém. Que você que acompanha pelo Facebook ou pelo YouTube pode ver os versículos na tela, mas se você só escuta, está de bom tamanho. Amém. Diz o seguinte: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele, por meio de Jesus Cristo, tem o perdão dos pecados. Que maravilha, louvado seja Deus. Vamos ver também Atos 2:38, agora sim. Amém, então vamos lá, esquadriando a palavra do nosso Deus, dando-lhe honra e glória, pegando as escrituras. Amém, vou aqui descer aqui o versículo. Pronto, chegamos aqui. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Amém. Diz que não há salvação fora desse nome, o nome de Jesus, a qual foi dado debaixo do céu. Atos 4:12. Efésios 1:7 disse que pelo nome dele nós recebemos a remissão dos nossos pecados. E em nome de Jesus Cristo, sendo batizado, também será sepultado nossos pecados. Agora também pelos frutos, Romanos 8:1.
Amém, graças a Deus. Vamos lá pegando essa palavra abençoada. Oh glória, oh aleluia. Diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pronto. Agora já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Gálatas 5,16. Amém. Então vamos lá pegando a palavra do Senhor nosso Deus. Pronto, vamos aqui corroborando o entendimento dessa meditação. Diz, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Muito bem. Quem vive, né? Quem vive em Deus, vive em Espírito, que está em Cristo Jesus, e não satisfaz os desejos da carne. João 15, 4 a 8. Amém, graças a Deus. Vamos aqui pegando a palavra do nosso Deus. Pronto. Então vou aqui dar uma descida. Vamos fazendo essa leitura abençoada. Preste bem atenção para que você entenda. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. 9. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Versículo 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Louvado seja Deus. Voltando para João 14, versículo 21, vai confirmar quase essa mesma palavra. Amém, graças a Deus. Vamos aqui, João 14, versículo 21, para você entender. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Pronto, aqui está, irmão Nataniel, os versículos que você leu são os que identificam a pessoa que serve a Jesus, que segue a Deus. Também não é somente, né, falar ou crer em Jesus, tem que ter essas características, tem que seguir ou tem que alcançar, né, essa base bíblica, tem que estar enquadrado nesta palavra. Louvado seja Deus. Não é isso mesmo, irmão Nataniel? Com certeza, caríssimo pastor Medeiros, com certeza. Ou seja, como é a pergunta, não é somente crer. Jesus falou que tem que obedecer. Ele diz que não é somente chamar ele de Senhor, Senhor, e não fazer a vontade do Pai. Muito importante de guardar os mandamentos, de ser alicerçado. Essa é uma fé verdadeira. É crer em Jesus e também guardar os mandamentos do Pai. Nós observamos, conforme nós lemos o batismo, invocando o nome de Jesus. Também nós observamos outro ponto interessante que deve se ter, é a pessoa viver em espírito e não andar segundo a vontade carnal. É verdade, irmão Nataniel. Outra pergunta. Amém. Vamos lá para outra perguntinha, para a honra e glória do Senhor. Pode uma pessoa sem vínculo com a verdadeira igreja ou ligada a outros movimentos se considerar um salvo e esperar confiante pelo Senhor, em conformidade com as Escrituras? Quantas igrejas existem, pastor Medeiros? Eita, irmão Nataniel. Creio que na contagem já tem milhares de igrejas, né? Certo tempos atrás já tinha mais de 10 mil, né?
Cada dia as pessoas estão fundando, né? Estão afundando, né? Porque a pessoa que funda a igreja está se afundando junto. A igreja foi edificada por Jesus Cristo já no ano 30. Então quem não precisava ninguém se fundar, né? Botar outro nome. Se todos seguissem a Jesus Cristo, todos eram igreja de Deus, irmão Nathaniel. Não existia igreja de Deus do sétimo dia, não existia igreja adventista, não existia igreja católica, não existiria universal, nenhum outro nome que foi colocado. Era somente o nome Igreja de Deus que está escrito em Atos capítulo 20, versículo 28. Que foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, né? E todos seguiam a mesma fé, tinha a mesma fé, o mesmo ensinamento. Não existia essa confusão toda hoje na mente das pessoas, não existia essa briga toda. Mas felizmente isso aconteceu para que a igreja de Deus se enquadre nas profecias. As outras não se enquadram nas profecias, não tem como se enquadrar na profecia sendo como verdadeira, né? Elas se enquadram como falsa. Mas na verdadeira videira só aqueles que estiverem de acordo com a palavra. Jesus disse bem claro que aqueles que me amam guardam meus mandamentos, meu Pai o amará, se manifestaremos a ele. E é batizado e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, seguir a vontade de Deus, não viver na orgia, não viver na prostituição, fazer tudo aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Crer no reino de Deus aqui na terra, são tantas coisas que identificam o verdadeiro povo de Deus. Então, se todas se enquadrassem na profecia, só haveria um nome, todas seria só uma, todos seriam um só povo, uma só fé, assim como Israel, o povo de Israel, estão divididos, muitas crenças, né, religiosas entre eles. E o povo está dividido, um vai para um canto, um acha que está melhor do que o outro, diz assim, o certo sou eu, mas não se enquadra nas profecias. A única que se enquadra nas profecias é a igreja de Deus, e a igreja é a igreja de Deus, é a igreja que foi fundada por o Senhor Jesus Cristo e comprada com seu sangue ali no Calvário. O nome é igreja de Deus. Quem coloca outro nome, ainda que coloque o nome igreja de Deus, mas não obedece, não está enquadrado em todos os estatutos, juízes, mandamentos, não é igreja de Deus. A igreja de Deus é conhecida pelos seus frutos, irmão Nathaniel. Vamos que tem os versículos, irmão, Atos capítulo 2, 31 e 47. Amém, graças a Deus. Vamos aqui nessa palavra abençoada. Amém. Então você preste muita atenção. Acompanhe os versículos em nome de Jesus. Eu vou pegar aqui o livro de Atos capítulo 2. Então vamos lá, preste atenção para você entender. Amém. 31 e 47 diz: prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Corretamente, Atos 8:38. Amém, graças a Deus. Vamos lendo aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos sempre glorificando. Diz: então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Em nome do Senhor Jesus. Romanos 12, 5, irmão Nathaniel. Amém. É para já mais uma leitura abençoada para a gente entender o contexto. Graças a Deus. Diz aqui o seguinte para o nosso conhecimento: assim também nós, embora sejamos muito, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Aleluia. 1 Coríntios 12, versículo 12, 20 e 27. Amém, graças a Deus. Vamos aqui com a palavra. Pronto, a palavra é que nos fortalece e nos enriquece para nós buscarmos ao Senhor. Diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim é também com respeito a Cristo. 20.
O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Pronto, então se todas as, como já citei alguns nomes, mas é nome que não acaba mais, é mais de 10 mil nomes que criaram, né? São muito mais, né? Só os que estão na pesquisa são mais de 10 mil, né? Nomes criados e registrados, fora os que não são registrados, irmão Nathaniel. São só os registrados aí. Então o que acontece? As pessoas estão seguindo hoje como se fosse brincadeira, né? A maioria vive, né, por meio de ganho, né? Não é nem pela salvação que estão mais. Você vê que, né, o sistema religioso desse mundo tem muita contradição sobre a verdade. Aqui mostra bem claro pela Escritura que há um só corpo, individualmente, muitos membros, mas faz parte de um corpo, tem a mesma fé, a mesma doutrina, o mesmo ensinamento. Os verdadeiros povo de Deus não se misturam, não tem doutrina falsa por meio, não tem doutrina romana no meio. Então nós temos que seguir a palavra de Deus como ela é, irmão Nathaniel. Vamos ver, irmão Nathaniel. Ainda tem mais, irmão Nathaniel? Ainda tem mais pergunta? Amém, com certeza, pastor Medeira. Nossa terceira pergunta: onde, quando e por que foi fundada a verdadeira igreja? Pode alguém refundar ou fundar uma outra igreja cristã? Pronto, quando e onde foi fundada, né? A Igreja de Deus se organizou, irmão Nathaniel, como comunidade de Israel. Vamos ver Efésios 2:12. Amém, graças a Deus. Vamos aqui pegando a palavra que sempre nos fortalece. Então, vou aqui lendo, você preste muita atenção, amém. Então, diz: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, era conhecida como comunidade de Israel. Nós estávamos longe, separados, mas por meio de Cristo se aproximamos. Atos 15, 14 a 17. Amém, é pra já, vamos lá. Atos 15, 14 a 17, glória, aleluia. Diz: Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Pronto, então Jesus, a promessa de Deus é que edificaria, né, o povo, as nações que estavam destruídas, e a casa dele foi a igreja de Jesus Cristo. Foi fundada há quase 2000 anos e a cidade foi Jerusalém. Quando ele disse: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Atos 16, 18. Atos 1, 8, irmão Nathaniel. O que confirma lá? Amém, graças a Deus. Vamos aqui pegando a palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos lá, mais uma profecia que se cumpriu. Aleluia, graças a Deus. Diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pronto, então a igreja de Deus começou por aí, em Jerusalém, né? Deveria pregar para todas as 12 tribos de Israel, depois sairia pregando para outras nações. Então chegou até nós, graças a Deus. Por isso temos que dar graças ao Senhor e seguir esse mesmo ensinamento, irmão Nathaniel, ensinamento dos profetas e apóstolos e do Senhor Jesus Cristo. Outra pergunta, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus. Vamos lá com boas perguntinhas. Então vamos lá, dando sequência. A quarta pergunta:
Que grave incidente estava previsto na trajetória da igreja com o passamento, graças a Deus, Pronto, irmão com o Antônio. passamento dos apóstolos. Atos 20, versículo 28 a 31. Então vamos lá, vamos lendo aqui a palavra, Atos 20, 28 a 31. Amém. Então vamos lá, pegando a palavra do Senhor nosso Deus, dando-lhe honra e dando-lhe glória. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. 29. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar o discípulo atrás de si. Portanto, vigie, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de ademoestar com lágrimas cada um de vocês. Pronto, Paulo já advertiu, né, que a igreja de Deus foi comprada com o sangue de Cristo, mas ele passou ali 3 anos ali entre eles, anunciando e dizendo: tenha cuidado, porque entre vós mesmos vão sair pessoas, né, que perverterão a mente de alguns e muitos seguirão os seus ensinos. É o que tem acontecido, né? Vamos ver lá, Apocalipse 12, verso 14. Amém, graças a Deus. Vamos aqui, lendo a palavra do nosso Deus, essa palavra abençoada. Oh, glória, oh, aleluia. Diz o seguinte aqui, amém, graças a Deus. Apocalipse 12, 14. Isso. Pronto. Vamos só aqui lendo, graças a Deus. Diz aqui o seguinte, para a honra e glória do nosso Deus: mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Pronto, então a igreja de Deus foi preciso fugir, né? Por um tempo, 2 tempos, metade do tempo. Isso é 1260 anos, longe da vista do dragão que ela passou, né? Escondida, não podia ser manifestado a igreja de Deus. Então, durante esse tempo todo, se espalhou de falsas religiões. E depois que a igreja de Deus saiu do deserto, já estava cheia de falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Mas o povo de Deus, quando saiu da toca, quando saiu do deserto, que estava escondido pelas cidades, pelos vilarejos, por todos os cantos, as pessoas mantinham ali o verdadeiro ensinamento. Quando eles saíram, o mundo já estava preenchido de falsos ensinamentos. Aí foi devagarinho que a doutrina foi sendo implantada novamente aos que não tinham ouvido. E hoje está, graças a Deus, em quase todos os países, a Igreja de Deus novamente. Vamos lá, irmão Nathaniel, tem mais pergunta? Amém, com certeza, pastor Medeiros. Vamos lá, a nossa 5ª pergunta: teria a verdadeira igreja de Deus desaparecida na era negra? Que destino tomou esta durante os 1260 dias proféticos de perseguição? Pois é, irmão Nathaniel, a igreja não foi destruída, irmão Nathaniel, pois o próprio mesmo, né, o próprio mestre, né, assegurou que as portas, né, do Hades ou inferno não prevaleceria, né, contra ela, como diz Mateus 16, 18, né, que ele disse que a igreja seria fundada, né, e as portas do inferno não ia prevalecer contra ela. Diz mais também, irmão Nathaniel, que ela mesmo estaria, que ele mesmo estaria, né, todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, versículo 20, ele diz para os discípulos que estaria com a igreja, né, que seguiu seus mandamentos, seu estatuto, até a consumação do século. Também, irmão Nathaniel, diz mais que ela seria protegida da perseguição por 1260 anos, né? O que você leu ali
é Apocalipse 12, 6 e o versículo 14, que ela seria perseguida, ela seria guardada. Ela fugiria, mas seria protegida por Deus. Louvado seja Deus. Olha como se enquadra. A igreja de Deus não acabou, porque se ela tivesse acabado, Jesus já tinha vindo. Né? Se já tivesse cumprido as profecias, como não, a igreja de Deus não existe mais. A igreja de Deus somos nós. Todos querem ser igreja de Deus hoje. Mas a igreja de Deus é o nome, né? Não é somente o nome, tem que estar enquadrado nos ensinamentos, nas profecias, tem que conhecer o verdadeiro sentido da palavra. E diz mais aonde você leu ainda mais, irmão Nathaniel. Falta você ler agora aonde, irmão Nathaniel? E que ela voltaria a profetizar o povo, nações e línguas, irmão Nathaniel. Veja lá Apocalipse 10, 11. Amém, graças a Deus. Vamos lá, pegando a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos aqui mais um versículo, uma profecia, e esse é o tema, a igreja de Deus na profecia. Então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Pronto, olha aí, a igreja de Deus seria necessário, ela não era o fim, ela seria perseguida, seria realmente devastada, ao ponto de ser quase destruída, mas Deus prometeu, ainda você vai profetizar para o povo, nação e língua, e é o que está acontecendo. Louvado seja Deus, tem acontecido, irmão Nathaniel, tem se salvado muita gente, ainda há de se salvar, porque a igreja de Deus continua pregando a verdade, irmão Nathaniel. E diz mais, né, as 7 lâmpadas do castiçal permanentemente acesas, irmão. Apocalipse 1:20, vamos lá. Amém, graças a Deus. Vamos pegando a palavra do Senhor nosso Deus, dando-lhe honra e glória. Aleluia. Diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Louvado seja Deus. Então permanece em pé. A verdadeira igreja se permanece em pé. Essa é a igreja de Deus que está na profecia, que guarda os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, que comemora a morte do Senhor Jesus Cristo no dia 14 de Nissan, que ali a festa pascual, qual nós comemoramos agora terça-feira, né, irmão Nathaniel? Amém. Ao anoitecer, ao pôr do sol ali, e também foi uma bênção, graças a Deus. É a igreja de Deus. A igreja de Deus também prega também que o reino de Deus será implantado na terra. Essa é a igreja de Deus que se enquadra na profecia. E também, irmão Nathaniel, ainda batize no Senhor Jesus Cristo, né? Não come carnes nem coisas imundas, e assim vai. É a igreja de Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão, você que escutou, você que ouviu. Espero que tenha servido para você mais um reforço da palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Paz seja convosco. Amém, graças a Deus. Eu vou deixar minha oração. Paz seja convosco. Que Deus abençoe a todos. Amém.